Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, começando uma primeira série de entrevistas, vamos dizer assim. A gente está em vídeo, né? Quem está vendo isso aqui em vídeo já sabe quem é um convidado. Quem está escutando já escutou essa voz antes, no antigo Esporte Clube Basquete, com o Vitor Sarvas, que deveria estar aqui por sinal. Vou fazer essa cobrança aqui no vídeo e em áudio. Mas a gente está aqui com um campeão, né? E fechar o ano com título é sempre bom. Estamos aqui recebendo o treinador da Seleção Brasileira Sub-15, Bruno Porto. Bruno, muito bem-vindo, cara. Pô, valeu, Felipe. Muito obrigado aí pelo convite, pela recepção. Muito honrado em poder estar participando dessa conversa com você. Já tivemos outra oportunidade, como você falou. Eu, você e o Vitor. Então, vai ser um grande bate-papo aqui, tenho certeza. Boa. Bruno, acho que a gente precisa entrar, obviamente, no tema principal do papo, que é o título. Título da Seleção Brasileira. A seleção venceu a Argentina. Foi uma campanha invicta, né? Mas venceu a Argentina na final por 72-67 nos jogos ali sul-americanos, garantiu vaga para a Copa América. Bruno, não dá para passar jogo a jogo. Acho que a gente nem precisa mais. Fala um pouquinho desse trabalho, até porque também é seu primeiro trabalho na seleção brasileira como técnico, assumindo ali. Como é que foi pegar essa garotada, cara, com vários nomes, por mais que sejam jovens, mas filhos de muitos craques, né, que tem um peso, querendo ou não. Exato. Como é que foi esse trabalho, cara? Primeiramente, muito grato aí pela Confederação ter me convidado, né? Já vinha da 18 com o Galvani, sul-americano, campeão sul-americano e vice-campeão da Copa América. Então a ideia foi ter uma sequência de trabalho, igual está sendo feito na Sub-23 e na adulta. Então o Splitter e Galvani como assistentes do Gustavinho. E aí foi pensado em eu assumir a Sub-15 tendo essa sequência de trabalho. Então, ali mais ou menos, quando acabou a Copa América, ali já tinha uma tendência, meu nome já era uma tendência ali para estar assumindo a seleção, e aceitei o convite no primeiro momento, nem hesitei, porque, primeiramente, fazer parte de uma seleção brasileira sempre foi um sonho, né? E como treinador ainda é uma oportunidade para poucos, não é uma coisa que você escolhe, né? Não é uma coisa que você pode comprar, é uma coisa que você é convidado, e muitas vezes é uma oportunidade que muitos treinadores com longos anos de basquete nunca tiveram. Então, prontamente já assumi o compromisso e já começamos a trabalhar em possíveis nomes. Também foi me dado a oportunidade de estar escolhendo assistente, e aí convidei o Fabrício e conseguimos fazer esse trabalho juntos. E aí já fomos atrás dos nomes, os campeonatos que os atletas estariam disputando, fizemos uma análise aí gigantesca com um enorme número de atletas, uma grande quantidade mesmo, espalhados por todo o Brasil. Tivemos o camp do IDP em Recife, o IDP no Rio de Janeiro, depois tivemos o camp da Confederação em Barueri, antes da convocação, e a gente conseguiu conversar com treinadores de todos os estados do Brasil, pedindo indicações, pedindo um panorama de como que estava o basquete ali no estado e quais eram os talentos e prospectos do estado, e fizemos um levantamento com um número bem elevado de atletas e fomos fazendo um funil ali, afunilando, passando um pente fino, até a gente conseguir chegar aí nos 18 finais, e dos 18, 12 foram para a competição. Não, fantástico, cara. E aí, eu acho que você meio que falou bastante também, na minha cabeça que é bem difícil até de fugir desse tema, que é a análise. Aqui, acho que para quem não sabe, né, mas Bruno trabalhou muito tempo como um scout mesmo do próprio Minas, e o Fabrício, o assistente técnico dele, é um scout também conhecido no Pinheiros, né? E scout a gente fala analista de desempenho. Teve também esse toque que eu falo mesmo, essa
mania mesmo na análise de desempenho, de separar no Excel, na planilhinha, bonitinho. Porque eu conheço meu povo. Separar bonitinho. Então, todo esse tratamento foi tudo pensado e fala pra gente se foi tudo pensado e o quanto isso impacta, né? Tipo, na hora de vocês escolherem mesmo os jogadores para defender a seleção. E até um outro adentro aqui, um outro ponto pra gente poder pegar, que a gente teve uma ajuda também de uma terceira pessoa, que foi o Rafa do Flamengo. Ele acompanhou o brasileiro sub-15 em loco ali e fez também uma análise do brasileiro. A gente assistiu os jogos, mas ele fez uma análise ali também de números e alguns pontos importantes dos talentos ali, dos possíveis nomes que ele tinha enxergado. Então tem ele também, e a gente planilhou quase tudo, assim, praticamente. Planilhamos uma lista geral, lista de atletas que estavam fora do país, lista de atletas jogando pelo país, distribuindo pelo estado, características dos jogadores, posição, data de nascimento. O que foi feito semelhante também no Sub-18, né, com o Galvani. Fizemos também essa tabulação de dados, né, pode-se falar. E na 15, especificamente, a gente conseguiu colocar algumas estatísticas relacionadas a volume de jogo, aproveitamento, tempo de quadra. E tudo isso ajudou bastante na hora de selecionar os atletas. Mas a gente sabe que nessa idade também é muito relativo, né? Até mesmo por onde o atleta joga, qual a característica de jogo. Então são vários aspectos que antes da gente fazer uma seleção de atletas, a gente analisa a parte física, qual o contexto que esses atletas estão inseridos, né? Ele tá rodeado por atletas de um bom nível ou não, ou ele que é o cara do time. Então a gente filtrou todas essas situações para poder ter uma lista final ali. Não, fantástico. E como é que foi, cara, esse campeonato mesmo, esse sul-americano, né, os jogos sul-americanos? Como é que foi para você ali, como técnico, nível mesmo? Obviamente, a gente venceu, mas como você viu a seleção se portando contra equipes de diferentes países, a Argentina, que também é uma formadora, como é que você viu isso? Assim, eu saí muito satisfeito, assim, de como a gente se comportou, sabe? Porque é a primeira convocação dessa geração, a primeira seleção desses atletas, eles são muito novos, 15 anos, então a gente sabe que não é um processo fácil. Então a gente trabalhou muito, assim, essa parte, esse entendimento deles, fazendo eles entenderem qual o contexto daquilo tudo e passando uma tranquilidade para eles também. Então acho que a gente foi crescendo durante a competição, a gente foi achando como é uma competição curta de 5 jogos seguidos, e o nosso tempo de preparação também é curto, né? Então a gente tem que se encontrando durante a competição. E a gente foi progredindo jogo a jogo, achando a melhor maneira de jogar, achando os quintetos que se encaixavam melhor. E a gente utilizou ali a fase de preparação como, primeiramente, também para achar o melhor jogo e também para não estourar os atletas no sentido de querer ganhar de todo mundo numa vantagem muito larga, e também não botar todas as nossas armas em jogo, né? Porque tem toda uma estratégia ali que a gente sabe que os 2 jogos mais importantes é a semifinal e a final. Então a gente tinha essa preocupação e fomos buscando crescer jogo a jogo para chegar numa semifinal no nosso melhor basquete e possivelmente estar fazendo a final, que o objetivo principal era a gente ficar entre os 3 para garantir a vaga na Copa América Sub-16. Então a gente sabia que ali o jogo da semifinal era o jogo chave. E depois que a gente conseguiu ali a nossa meta, a gente foi para o nosso objetivo, que o nosso objetivo era ser campeão. Então sempre foi falado muito com eles, deles terem essa oportunidade de serem campeões dentro da Argentina, contra a Argentina. Então foi trabalhado muito isso durante o processo de treinamento. Eles se prepararem mentalmente para jogarem em um clima hostil, jogarem em todas as circunstâncias possíveis. Então foi muito construído
os garotos entenderam, assim, tiveram uma maturidade incrível, assim. Então foi muito, muito bacana esse processo. Não, fantástico, cara, fantástico mesmo. E o seguinte, tem uma particularidade, eu acho que é cultural nosso também. Em diferentes regiões, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, quando a gente olha para a seleção sub-15, uma seleção muito jovem, é natural que se dê um valor, torcida, imprensa, se dê um valor até um pouco a mais, em termos de vitórias e tal. Estados Unidos, então, muito mais, porque o prospecto está sendo mapeado desde o middle school e por aí vai. No Brasil, obviamente, a gente viu comemorações, né? Acho que é normal. Mas a gente tem um gap, e aí eu falo muito mesmo de imprensa aqui, a gente tem um gap de, cara, a gente não fala sobre base, de uma forma geral, o ano todo. Sim, perfeito. Que é uma culpa nossa, tá? Na parte de imprensa. E também tem uma parte que aí eu quero saber de você, já que você está inserido muito mais nesse meio, que é, por exemplo, o Matheus Jamelão, cara, é um garoto incrível, joga muito bem, grande personalidade, agressivo, filho do grande Ricardinho, no estado fluminense, que não tem adulto. Então ele vai ter que chegar em algum momento, invariavelmente, ele tem que ir para outro lugar, para poder desenvolver. Perfeito. Como é que você observa essa seleção mesmo para o futuro? Porque você até falou isso uma vez no podcast, eu já vi também outros scouts falando, 15 anos, essa é a idade que começa a maturar principalmente o fundamento e o corpo também vai evoluindo ali ao passar do tempo. Como é que você observa essa evolução, né? O que se espera dessa evolução? O que precisa ser feito, por exemplo? Sim. É uma coisa que a gente conversa muito com os garotos desde o primeiro dia de apresentação, né? É muito importante eles saberem que eles estão ali na seleção, né? Que eles não vão ser... claro que a gente espera que eles fiquem o maior tempo possível, mas a gente sabe que, de acordo com as experiências passadas, que muitos, às vezes, não vão ter outras experiências na seleção ou vai chegar no adulto e não vai conseguir retornar para a seleção, porque a linha ela vai ficando cada vez mais fina, né? Porque o nível de exigência ele vai aumentando. Então foi trabalhado assim com eles muito no sentido de eles entenderem que eles estão ali naquele momento com 15 anos e que as coisas podem mudar e que para a gente diminuir esse gap de mudança, o primeiro ponto é eles terem esse entendimento. Que o garoto ali com 15 anos ele pode ser o melhor jogador do Brasil, mas com 18 as coisas mudam completamente. Então, desde o primeiro ao último dia, principalmente no último dia, que a gente conversou com eles, que a gente vai estar entrando em contato com uma avaliação do que a gente percebeu ali que dá para melhorar para o próximo ano, que a gente não tem também muito tempo, né? Para eles não se acomodarem e eles não deixarem de evoluir. Então, o primeiro ponto nosso ali é a gente tentar buscar diminuir esse gap, porque a gente sabe que a parte física, para muitos atletas, ela é diferente, né? Alguns ainda não maturaram, outros já maturaram. Às vezes o garoto ele tem uma transformação no jogo dele somente pela parte física. Às vezes ele muda fisicamente, ele vira outro tipo de jogador. Então, a gente falou assim para eles, o que está no controle de vocês não podem deixar de fazer, não podem deixar, beleza, fomos campeões sul-americanos, mas isso não quer dizer que a gente já está garantido no Mundial Sub-17, não está garantido que a gente já vai ganhar da Argentina de novo no próximo ano. Agora a gente começa um outro ciclo, uma outra fase de treinamento. Então a gente nunca se acomoda e a gente fortalecer os pontos fortes e evoluir assim de maneira drástica os pontos fracos, que é o que a gente vai estar entrando em contato com eles para a gente poder estar ajudando nesse processo. Que a gente sabe que a maioria do tempo os jogadores estão nos clubes, né? Eles não estão na seleção. Então essa parceria clube e confederação ela é muito importante também. Então o diálogo nosso com os treinadores, os atletas, ele também é importante. Então a gente tem que ter esse entendimento que não é sobre a seleção, na verdade não é sobre o Bruno, né? É sobre a seleção brasileira. Eles são atletas da seleção brasileira. Ano que vem eles podem estar na mão de qualquer outro treinador e eles precisam evoluir
para evoluir o basquete brasileiro. Então, essa é a grande questão. Todos terem esse entendimento, os atletas, os treinadores, e nós também estamos aí na confederação para que todos possam crescer e a gente diminua esse gap e eles tenham vida longa na seleção. Fantástico. Como você observa ali no seu trabalho mesmo, assim, o que a gente vai ver sempre do Bruno treinando a seleção? Por exemplo, tá? A gente tem um Gustavinho treinando a seleção principal, adulta. A gente sabe que ele tem um estilo de jogo, um método, uma metodologia que ele vai colocar ali e aplicar. O que a gente vai esperar do Bruno? É claro que a gente entende que é uma seleção muito jovem, e seleção muito jovem normalmente é trabalhada para que ela evolua e quando chegue no adulto, ela se adapte na metodologia do treinador atual. Perfeito. Mas o que a gente pode esperar do seu trabalho sempre, cara, na seleção? Assim, o primeiro ponto que eu conversei com eles é que a gente pega cada jogador de um time, cada jogador de uma filosofia diferente, e às vezes não é fácil a gente, em alguns dias, conseguir colocar todos na mesma página. Então, o primeiro ponto assim, que eu coloquei para eles era a maneira como a gente ia correr. Então, a distribuição de corrida na quadra e a velocidade de corrida na quadra. Então, a gente trabalhou muita ação e reação. Reagir rápido na saída e a saída todos sabendo para onde eles precisam correr. E os pivôs não pegou a bola ou pegou a bola e passou, dá um maior e melhor tiro de velocidade que ele consegue para chegar do lado contrário. Então, o que a gente sempre falava, nas corridas a gente não economiza. Quem está sem bola é tiro de velocidade o tempo todo. Então a gente procurou muito, e isso é uma coisa que a gente sempre falava lá, que isso independe de filosofia do que você já aprendeu ou não. Essa corrida direcionada, ela é uma coisa mais fácil de todos estarem na mesma página. Então, foi muito relacionado a isso, a intensidade do jogo, né? Então, o trabalho forte no defensivo para essas saídas em transição organizada, tentando ganhar vantagem nos primeiros 6, 7 segundos, ela era o tempo todo durante o processo de treinamento. Então, nos primeiros treinos, todo mundo saía exausto, porque essas corridas eram muito cobradas. Os pivôs saíam com a mão no joelho, porque eu cobrava muito deles em relação a isso aí. E outro ponto também, que a gente sempre falou com eles, a gente precisa entender de onde a gente é. A gente é fisicamente privilegiado. Nós somos, além do nosso talento na quadra, nós somos fisicamente privilegiados. Então a gente precisa ter uma imposição física. E isso desde a 18 e das outras seleções, a nossa agressividade, principalmente atacando o rebote, ela é muito grande. Então, o que a gente conversou, vocês são fortes, vocês são grandes. Então, a gente precisa ganhar bastante rebote, a gente precisa atacar o rebote. Porque quanto mais volume de jogo você tem, maior é a chance de você ganhar o jogo. Então, alguns pontos que foram bem assim, focados. E aí, até no final, eu até falava com eles que o rebote era as coisas que eles mais iam lembrar quando me visse depois, iam lembrar do rebote, porque era o tempo todo cobrando o rebote e as corridas. A gente já começava a defender no rebote ofensivo. Então, o nosso primeiro ponto defensivo era atacar o rebote ofensivo. Claro que de uma maneira, regras organizadas, mas já inibindo a transição ofensiva do adversário a partir do rebote ofensivo. Fantástico, fantástico. Não vou te prender por muito tempo aqui, Bruno, a gente já está chegando no final. Eu quero agora que você deixe um pouquinho o Bruno técnico da seleção de lado. Sim. Eu quero o Bruno analista de desempenho, pessoa que entende de basquete. A gente está vendo uma seleção brasileira nos últimos anos, a gente sempre normalmente dependia de jogadores com uma média de idade alta. E perfeito. Quando a gente olha o cenário mundial, a gente vê outras seleções se renovando. E eu estou pensando mundial mesmo. Sempre aparecendo jovens talentos. E a gente tem essa carência, de alguma forma, principalmente na posição ala ali, armação Sim. também, né? Hoje a gente tem jogadores experientes, muito bons, mas experientes para essa posição. Não tem um grande jovem surgindo. Você que está na Sub-15, cara, que é justamente aonde a gente começa a ver, claro que tem uma
uma longa jornada até chegar no adulto. A gente já falou aqui, que depende também dos clubes, esse papo tem que ser sempre direto. Mas como você observa hoje essa formação brasileira? Vou dar um exemplo, você teve muito trabalho, tipo assim, olha, Felipe, apareceu 30 nomes aqui que qualquer um convocado daria certo, ou não. Você vê que, beleza, surgem jovens talentos, surgem bons jogadores, mas é algo nichado, né? A gente vai ter ali São Paulo, Sul, Sudeste, praticamente. Como é que você observa essa formação dos jovens? Assim, essa geração da Sub-15 aí, que são atletas nascidos em 2007, 2008, assim, me surpreendeu muito positivamente. Primeiro por ser uma geração que veio de uma pós-pandemia, né? Uma geração que perdeu muito da fase ali de iniciação no mini básico, no mini, no sub-13. Então, uma geração que teve um gap ali comparado com outras gerações. Então, essa era uma preocupação que eu tinha. Mas, logo que a gente começou a conversar sobre os nomes, sobre uma visão geral, né, de como que é a categoria espalhada pelo Brasil, eu fiquei surpreso pela quantidade de bons nomes que tinha, tanto da geração 2007 quanto da geração 2008, que é um ano abaixo ainda. E fora do país tem alguns outros atletas espalhados. Então, me surpreendeu positivamente e eu, sim, estou esperançoso que esses nomes possam futuramente estar representando o Brasil aí na seleção adulta. E a gente conversou muito lá durante o período, as reuniões iniciais, né? Então, uma preocupação muito grande da confederação era, beleza, a gente tem essa seleção agora, mas o nosso grande objetivo é saber que esses atletas eles vão estar representando o Brasil futuramente. Então, já tem-se um entendimento em relação a isso. E ter um cuidado com esses garotos, porque é uma geração bem homogênea, assim, tem diversos garotos fisicamente com vantagem e tecnicamente também com vantagem. Então, acredito que futuramente a gente vai estar aí bem servido com na seleção principal, com essas gerações que estão vindo aí na 2007, 2008. Legal. Bruno, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Parabéns mais uma vez pelo título. Quer deixar um recado final? Esse é o momento. Sim, queria agradecer, Felipe, primeiro você pelo convite. Queria agradecer todos os clubes e treinadores do Brasil. O Brasil foi campeão sul-americano sub-15. Eu representei os treinadores, mas é um trabalho de todos os treinadores, é um trabalho de toda a base brasileira, de todos os atletas que estão envolvidos, de todas as pessoas que amam o esporte, se dedicam por esse esporte. Então, o trabalho que a confederação tem fazendo, de estrutura, dos camps também, que era uma coisa que eles estavam brigando para que a gente pudesse ter. Então, aconteceu esse camp pré-convocação. Então, é um trabalho de muitas pessoas, de muitas mãos, e eu queria agradecer todos os treinadores, todos os clubes e todos os atletas que tiveram aí essa gana e vontade aí de estarem se superando, se dedicando, se esforçando aí para colocar o Brasil no melhor lugar possível. Fantástico. Obrigado também a você que está assistindo esse conteúdo, escutando esse conteúdo. Eu agradeço. Vamos ficar de olho nessa molecada, né? Não vamos deixar passar essa geração, vamos ficar de olho, vamos acompanhar um pouquinho de perto. E é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo. Até a próxima.